Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como verificar se no seu computador você tem um disco de SSD ou Solid State Drive, que é uma tecnologia bem mais moderna que tem a mesma memória flash usada nos pendrives, ou se você tem um disco magnético aí no seu computador, o famoso hard drive ou HD, que é uma tecnologia bem mais antiga e que a cada leitura só pode ser realizada após um giro completo do disco. Então, consequentemente, por causa disso, essa tecnologia ela é muito mais lenta do que um SSD. E eu vou mostrar no final desse vídeo aqui um comparativo de boot usando um HD convencional e um SSD. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas maneiras, com o seu computador ligado, de estar verificando qual é o tipo de disco que tem no seu computador. E eu vou começar pelo Windows 10, que é muito mais fácil de fazer essa verificação, porque o Windows 7, se você tem um Windows 7, essa informação ela não é exibida, porque quando o sistema operacional Windows 7 surgiu, não existiam ainda discos de SSD. Então, o Windows 7 até reconhece, você consegue usar SSD no Windows 7, só que ele, logicamente, ele reconhece somente como um HD normal, né? Ele não reconhece um SSD. Mas eu vou mostrar para vocês também, caso você tenha um Windows 7, uma maneira de estar fazendo essa verificação. Então aqui no Windows 10, o que você vai fazer é dar um toque no menu iniciar, ali embaixo. Eu vou mostrar uma das maneiras, né? Depois eu vou mostrar outra. E você vai digitar PowerShell. A hora que você colocar Power, se só colocar as iniciais, você vai ver aparecendo ali em cima o Windows PowerShell. Então você dá um clique com o botão direito do mouse aí em cima e pede para executar como administrador. Aí vai surgir esse pop-up aqui pedindo permissão, você dá um sim. Aí deve abrir um prompt de comando azul como esse aqui. E o comando que você vai usar no Windows 10, possivelmente no Windows 8 também, eu não testei no Windows 8, vai ser o seguinte, você vai colocar get -physical disk, do jeito que está aqui. Eu vou também colocar na descrição todos esses comandos que a gente vai usar nesse vídeo. Aí você vai dar um enter e deve listar todos os arquivos, todos os discos que você tem no seu computador instalados, que estão espetados aí no seu computador. Então, no meu caso, eu tenho dois discos, esse Kingston e esse aqui embaixo. Então, para você ver a tecnologia de cada um, você vem aqui em Media Type. E o primeiro, o Kingston, é um SSD. E o segundo é um HDD, que é um HD normal de disco magnético. Se você tiver na dúvida qual disco é qual, eu recomendo vocês abrirem o Explorer. Aí aqui do lado vocês vão ver a unidade dos discos por essas letras aqui. Então o meu Windows está no disco C, com esse arquivo lógico aqui C. E eu tenho um outro disco com o label de E, que é um disco, que é aquele HD normal que eu uso somente para guardar dados. Então se você tiver na dúvida qual que é qual, você dá um clique com o botão direito em cima do disco que você quer saber se é um HD ou SSD. Aí você vai em propriedades e aqui nessa janelinha o Windows vai mostrar em capacidade o tamanho total daquele HD. Então esse aqui que está o Windows é um HD de 223. Então eu vou voltar ali no PowerShell. E aqui nesse último campo você consegue ver o tamanho dos discos. Então esse de 223 é o meu SSD. Então eu recomendo vocês, se tiverem um SSD, se forem migrar ou fazer um upgrade no seu computador, eu recomendo que vocês coloquem um sistema, ou seja, o Windows, nesse SSD. Ele vai ficar muito mais rápido e você vai parar de ter umas travadas nos programas, o boot vai ficar mais rápido e etc. Então, aí o meu outro disco, que é esse eu vou verificar de novo em propriedades. E eu vou ver que a capacidade é de 465. Então, eu olhando ali naquele prompt de comando, esse de 465 é o meu HDD, que é um disco magnético, beleza? Então, uma outra forma de estar fazendo isso é você aqui mesmo nessa janela de propriedades, você vai em ferramentas, você dá um toque em ferramentas e você pede para otimizar. Você vai abrir o desfragmentador do Windows 10. E aqui também vai aparecer a informação do tipo de mídia. Então, no meu C, vocês podem ver que é uma unidade de estado sólido, que é o SSD. E o disco normal, o HD, vai ter esse label aqui de unidade de disco rígido, beleza? Essa é uma segunda forma de estar vendo se você tem HD ou SSD no seu computador. No Windows 10 e possivelmente no Windows 8. No Windows 7 você até consegue abrir essas ferramentas aqui de desfragmentação, só que esse campo tipo de mídia não aparece, beleza? Aí agora, por último, eu vou dar uma dica caso você use o Windows 7, que ele é mais complicado, ele não exibe assim de forma mais clara se você tem um SSD. Então o que eu recomendo é vocês abrirem o CMD, o prompt de comando normal, e você vai digitar o seguinte comando: wmic disk drive get index, size, caption. Eu vou deixar também na descrição esse comando aqui, sendo que esse index é opcional, é só para mostrar
como que o Windows está reconhecendo cada unidade de disco. Então você vai dar um Enter e você vai ver em Caption o modelo exato de cada disco. O index é o número lógico que o Windows reconhece cada disco, e aqui o tamanho vai ser o tamanho em bytes de cada HD. Então basta ver esses 3 primeiros dígitos aqui. Você conta o número de dígitos. Se tiver 12, é porque isso aqui está em giga. Se tiver 13 dígitos, é porque tem tera. Se você tiver tera, provavelmente é um HD, porque um SSD de terabytes é muito caro. Então, no meu caso aqui, é um disco de 500 GB e esse de 240 GB, que é o meu SSD. Aí eu recomendo vocês a copiarem o nome, aqui está aparecendo aqui, do disco que você quer verificar. Aí você dá um clique ali nesse ícone do CMD e copia aquele modelo, beleza? Aí você vai abrir o Google. Você vai colar, eu sugiro vocês colarem aquilo e colocando uma aspas aqui no Google, porque ele vai pesquisar por exatamente esse termo. Aí com esse termo que você colocar, você consegue ver, pesquisar qual é o modelo daquele disco, beleza? É a única forma no Windows 7 de você estar pesquisando se você tem um HD ou SSD, beleza? Aí agora eu vou mostrar para vocês a diferença de boot de um sistema Windows com um SSD e uma partição Windows com um disco normal, um disco magnético. Então, na verdade, essa tecnologia do SSD, ela existe desde que surgiu o computador junto com um HD normal, só que era uma tecnologia muito cara, que era usada na memória RAM, beleza? Então, você precisava de um espaço, uma unidade de disco para armazenamento de dados maior, e mais lenta, né? Porque era o que tinha na tecnologia da época. Só que com o avanço, essa tecnologia flash, que era usada somente na memória RAM, ela foi aumentando de tamanho e ficando mais barata. Então, aí começaram a surgir os pendrives, né? As unidades de USB para você transferir arquivos, para você guardar música, etc. Só que ela ficou uma tecnologia tão barata que começaram a fazer HDs usando esse flash memory. Então, agora você já encontra HDs de 240 GB de SSD e além, né? E de tamanhos muito maiores. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço.